Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da quarta parte, denominada Esperanças e Consolações. Perguntas de números 1003 a 1009, do capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Duração das penas futuras. Pergunta de Kardec, número 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Resposta dos Espíritos: Deus nunca age de maneira caprichosa, e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Pergunta de Kardec, número 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta dos Espíritos: o tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos, dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride, e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem, e se modificam. Resposta pelo Espírito, São Luís. Pergunta de Kardec, número 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo, ou mais curto, do que quando estava encarnado. Resposta dos Espíritos: parece mais longo, o sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Pergunta de Kardec, número 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Resposta dos Espíritos: sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender, nem de se melhorar. Então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade, que o espírito sente, de sair da sua inferioridade, e ser feliz. A lei que rege a duração das penas, é portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Resposta pelo Espírito, São Luís. Pergunta de Kardec, número 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Resposta dos Espíritos: há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem, seria negar a lei do progresso, e dizer que a criança não pode tornar-se adulto.
Resposta pelo Espírito, São Luís. Pergunta de Kardec, número 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do Espírito, não existindo as que lhe são impostas, por um tempo determinado. Resposta dos Espíritos. Sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Resposta pelo Espírito, São Luís. Pergunta de Kardec, número 1009. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas. Resposta pelo Espírito, Santo Agostinho. Consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai, se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, menos que fosse de 100 anos, em relação à eternidade. Eternidade. Compreendeis bem essa palavra. Sofrimento, torturas sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso próprio critério, semelhante pensamento. Que os antigos tivessem visto contradição, em se lhe atribuir a bondade infinita, e a vingança, compreende-se. Na sua ignorância emprestaram a divindade às paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas, no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever. Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita, e a vingança infinita. Dizeis que antes de tudo, ele é justo, e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e Deus, não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas, a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhes desse os meios de compreender. Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar. Nisto se encontra a verdade do preceito. A cada um, segundo as suas obras. A seguir, resposta pelo Espírito, Lamennais, sobre a concepção errônea de eternidade das penas. Empenhai-vos, por todos os meios ao vosso alcance, no combate para aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfemo da justiça e da bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença, que invadiram as massas, desde que a sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito prestes a se esclarecer, ou ainda em vias de o fazer, bem logo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então, raramente deixa de confundir numa mesma condenação, a pena que o revolta, e o Deus a que é atribuída. Disso decorrem, os males sem conta, que recairão sobre vós, e para os quais vimos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos, será tanto mais fácil, quanto as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença, evitarão de se pronunciar de modo formal. Nem os concílios, nem os pais da Igreja, decidiram de maneira absoluta essa grave questão. Se, de acordo com os próprios evangelistas, tomando-se ao pé da letra as suas palavras alegóricas, o Cristo ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno, entretanto, nada existe nessas palavras, que prove tê-los condenado eternamente.
pobres ovelhas desgarradas, sabei ver que o bom pastor se aproxima de vós, e que longe de querer banir-vos para sempre da sua presença, vem ao vosso encontro, para vos reconduzir ao redil. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Voltai para a morada paterna. O Pai vos abre os braços, e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. A seguir, resposta pelo Espírito, Platão, sobre a concepção errônea de eternidade das penas. Guerras de palavras, guerras de palavras. Não tendes feito verter bastante sangue. Será ainda necessário reacender as fogueiras. Discutem-se as expressões. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis então, que aquilo que hoje entendeis por eternidade, os antigos não o entendiam da mesma maneira. Que o teólogo consulte as fontes, e como todos vós, descobrirá que o texto hebraico não dava à palavra o mesmo sentido que os gregos, os latinos, e os modernos, traduziram por penas sem fim, irremissíveis. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos. É em sentido relativo, que se devem interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, é portanto, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão, pelo arrependimento, da roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada, isto é verdade, mas, tal qual é, representa um presente de Deus, e com a ajuda da razão, não haverá um só homem de boa fé, que compreenda de outra maneira a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos. Como? Teríamos então de admitir que o mal fosse eterno. Mas só Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno, pois se assim não fosse, teríamos de destituí-lo do mais belo dos seus atributos. O soberano poder, porque deixa de ser soberanamente poderoso, o que pode criar um elemento destruidor, de suas próprias obras. Humanidade, humanidade. Não mergulhes mais o teu sombrio olhar nas profundezas da terra, buscando os castigos. Chora, espera, espia, e refugia-te, no pensamento de um Deus infinitamente bom, absolutamente poderoso, e essencialmente, justo. A seguir, resposta pelo Espírito, Paulo, o apóstolo, sobre a concepção errônea de eternidade das penas. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo, que mentes a esses princípios fundamentais, ao comprometer a ideia de Deus, com o exagero de sua severidade, e duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura, o pensamento de que ela possui mais clemência, mansuetude, amor e verdadeira justiça, do que costumais atribuir ao ser infinito. Destruis, mesmo a ideia de inferno, tornando-a ridícula, e inadmissível às vossas crenças, como é para os vossos corações, o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Mas como? É quando a era das represálias cegas, já foi superada pelas legislações humanas. Que esperais, mantê-la numa forma ideal? Ó!
crede-me, irmãos em Deus, e em Jesus Cristo, crede-me ou resignai-vos a deixar perecer nas vossas mãos, todos os vossos dogmas, para não permitir a sua alteração, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benéficos eflúvios, que os bons espíritos derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada ou admissível num século mitológico. Mas no século XIX, não passa de vão fantasma, que serve apenas para amedrontar as criancinhas, e no qual estas mesmas, já não acreditam, quando se tornam um pouco maiores. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade, origem de toda a desorganização social. Eis porque tremo ao ver toda uma ordem social abalada, e a ruir sobre as próprias bases, por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, pois. Não para manter velhas fábulas atualmente desacreditadas, mas para reavivar e revitalizar a verdadeira sanção penal, sob formas que correspondam aos vossos costumes, aos vossos sentimentos, e às luzes da vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que por um extravio, por um falso impulso da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Qual é o castigo? É a consequência natural, decorrente desse falso impulso. Uma quantidade de dores necessárias, para fazê-lo aborrecer da sua deformação, pela prova do sofrimento. O castigo, é o aguilhão que excita a alma pela amargura, a voltar-se para si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo, não é outro, senão, a reabilitação. Querer que o castigo seja eterno, por uma falta que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo, na eternidade, o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Pois seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos, e das penas pelas transmigrações. E consagrareis, pela razão ligada ao sentimento, a unidade divina. Nota de Kardec sobre a concepção errônea de eternidade das penas. Deseja-se incitar o homem ao bem, e desviá-lo do mal, pelo engodo das recompensas, e o temor dos castigos, mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão repele, não terão sobre ele nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, pelo contrário, o futuro de uma forma lógica e ele não o recusará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, no seu sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não deseja senão a felicidade dos que o rodeiam, mas que ao mesmo tempo é invejoso, vingativo, de um rigor inflexível, e que pune com o suplício máximo, 3/4 partes de seus súditos, por uma ofensa ou uma infração às suas leis, ainda mesmo aqueles que falirão por não as conhecer? Não seria isso uma contradição? Pois bem, Deus pode ser menos do que o seria um homem. Outra contradição se apresenta neste caso. Desde que Deus tudo sabe, sabia então, ao criar uma alma, que ela teria de falir.
ela estava desde a formação destinada à infelicidade eterna. Isto é possível, é racional. Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela teria de falir, mas lhe dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência, e pelas suas próprias faltas. É necessário que ela expie os seus erros, para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança, jamais lhe será fechada, e Deus fez depender o momento da sua libertação, dos esforços que ela fizer para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas dessa maneira, haveria muito menos céticos. A palavra eterna é quase sempre empregada na linguagem comum em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração, e da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte, que o estado dessas regiões pode modificar-se, pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por um cataclismo. A palavra eterno, neste caso, não quer dizer duração infinita. Quando sofremos uma longa doença, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, para admirar, se os espíritos que sofrem desde muitos anos, desde séculos, e até mesmo de milhares de anos, também digam assim. Não nos esqueçamos, sobretudo, de que a sua inferioridade não lhes permite ver o termo da rota, e eles creiam sofrer para sempre, o que é uma punição. De resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas, e das torturas emprestadas ao Tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada, pela alta teologia. Apenas nas escolas, esses apavorantes quadros alegóricos, são ainda apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. E isso muito erroneamente, pois as imaginações jovens, uma vez passado o terror, poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje, que a palavra fogo, é empregada em sentido figurado, devendo ser entendida como fogo moral. Os que, como nós, acompanharam as peripécias da vida, e dos sofrimentos do além-túmulo, através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por não terem nada de material, elas não são menos pungentes. A respeito mesmo da sua duração, alguns teólogos começam a admiti-las, no sentido restritivo que indicamos acima, e pensam que, de fato, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmas, como consequências de uma lei imutável, e não na sua aplicação, a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como outras, que são igualmente a consequência do progresso das luzes, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Ressurreição da Carne. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.